E aí, pessoal, vamos falar de Renato Portaluppi, as escolhas, as opções, as entrevistas coletivas. Que Renato é esse que está no Grêmio em 2023? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Golden Brasil. E aqui um convite para você entender um pouco mais sobre os contratos de minérios, esse mercado que movimenta bilhões por ano e que você pode fazer parte para lucrar também. Golden Brasil e o mercado de minérios. Compre contratos de minérios e lucre todos os meses. Aqui na descrição do vídeo você tem os contatos da Golden Brasil. Converse com eles e entenda muito sobre esse mercado e com promoções especiais também na compra de 50 contratos de minérios. Então, entre, conheça e faça parte também deste mercado bilionário. Gente, Renato Portaluppi, dá para se dizer que ele nasceu para conviver com o Grêmio. Do ídolo como jogador, do vitorioso ídolo como treinador, o homem da estátua na arena, o homem de feitos no Olímpico, fora do Brasil com a camisa do Grêmio, os gols do Mundial. E esse trabalho como treinador, que começou lá em 2010, que teve altos e baixos, que teve o ápice em 2016 e 2017, que depois teve contestação, que voltou em um momento turbulento na segunda divisão e que agora é o protagonista da reconstrução do Grêmio. Renato Portaluppi precisa ser analisado de diversas formas. Renato, em determinado momento, foi criticado pelas escolhas do time. Em outros momentos, foi superdimensionado pela forma como o time jogava. Em outros momentos, Renato foi atacado pela forma soberba de se comunicar. E que Renato nós estamos enfrentando e encontrando agora? Como que nós estamos analisando o Renato agora? Eu, em determinado momento, fiz muitas críticas a Renato, exatamente pelo que eu relatei. Achava que o time treinava pouco. Achava que Renato se manifestava com uma maneira muito superior, que não agregava e não ajudava. E fiz críticas importantes a isso. Mas hoje é preciso ponderar uma série de situações deste Renato de 2023. E aqui, apenas elogios a Renato. Renato está tendo que pegar um grupo que se conheceu no CT. O Grêmio tem hoje 30 e poucos jogadores, sendo que 10 são contratados em todas as posições do time, que o Grêmio está tendo que refazer. Renato já fez opções no jogo, já deu espaço para todos, já está construindo uma ideia de time. Renato mudou o discurso. Renato está mais leve. Renato veio, e ontem a gente falava na jornada do Baldasso, para construir pontes e não para destruir, como em outras vezes ele mesmo adotou como forma de comunicação. Ontem, quando perguntado, uma pergunta um pouco mais forte aqui ou não, ele sempre foi respeitoso na relação. E isso é preciso elogiar, isso é preciso ponderar. Quando a gente fala que Renato é treinador do Grêmio, a gente precisa entender que junto com o Renato vem toda uma força do torcedor apoiando esse processo. E o Grêmio, nesse momento, ele precisa viver também desse engajamento, deste apoio. As escolhas dentro do campo, muitas vezes, são objeto de crítica pontual aqui ou ali. Ontem, por exemplo, quando ele tira o Carbajo e deixa o PP, eu disse, isso é suco de Renato. Ele tem os escolhidos, ele tem a forma de gerir. Mas aí, na sequência, PP pega a bola, joga no ângulo, e quem ganhou o jogo foi a escolha de Renato. Aí a gente vai pensar que era uma crítica também pontual. Porra, o Renato não bota os guri para jogar. Quem é que ele escolheu ontem para jogar? Gabriel. Ontem o Grêmio tinha Bitelo e Gabriel no início do segundo tempo. E essa ponderação aqui é fundamental da gente fazer. Renato está optando por Gabriel.
E o que isso revela? Se o time encaixar e Gabriel jogar, Gabriel é moeda ali na frente. É verdade que nós podemos fazer uma série de críticas, mas é preciso também sempre elogiar os caminhos adotados quando entendemos corretos. E esse Renato de 2023, para mim, é um Renato quase perfeito, porque perfeição não existe. É um Renato que tenta organizar o time, é um Renato que defende o grupo e as opções, é um Renato que dá espaço para os jovens, dá espaço, entendam isso. Ontem poderia ter entrado o Galdino, poderia ter entrado o Gustavinho, e ele botou o Gabriel. Um jovem da categoria de base que o Grêmio aposta e que Renato claramente já botou na linha ou no escopo de análise dele. A janela fechou ontem. E Renato poderia ter optado pelos dele, considerando a crítica aos jogadores que ele indicou. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Com relação ao time em si, nós temos que ter um pouco mais de paciência. Não vai ser construído um time da noite para o dia. O fato é que Renato tem trabalhado um time e ontem ele colocou esse time, muitas vezes no losango, muitas vezes no 4-2-3-1, quando o Bitelo saía para o lado direito, que saiu pouco para a extrema, muito pouco, mas saiu. Ele em alguns momentos saiu, mas na grande maioria do tempo, Carbajo centralizado, PP avançado, Bitelo um pouco atrás, dando espaço para o lateral, o time todo torto. E nós aqui analisamos e criticamos o time que está claramente em construção. Mas eu fiz questão de colocar esse conteúdo aqui, porque eu fui muito duro com o Renato na hora de criticar. E hoje, o que eu vejo é um Renato construindo, um Renato que está dando espaço para os dirigentes terem protagonismo, um Renato que entendeu a força do protagonismo de Luizito Soares e a grande visibilidade que ele traz, e um Renato que está comandando o processo de uma maneira muito madura. Muito madura. O Renato, a gente pode até colocar isso, mudou. Aquele lado mais fanfarrão está um pouco adormecido. Eu não estou dizendo que aqui e ali na frente ele não vai fazer a mesma coisa. Mas o que existe hoje é uma grande leitura do que está acontecendo de bom dentro dessa nova visão ou nova forma do Renato atuar. Eu estou muito satisfeito com isso. Eu não estou dizendo que o Grêmio vai ganhar, eu não estou dizendo que o Grêmio vai fazer as melhores escolhas, muito menos se o Renato vai conseguir dar liga ao time. Mas que o início é promissor do Renato, não tem nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Quando a gente analisa isso, e nós, no ano de principalmente naquele ano de 2020, início de 21, que é quando o Renato vai lá para a pandemia, para o Rio de Janeiro, fica jogando futevôlei enquanto os caras treinavam com máscara aqui. Ali foi o ápice da minha crítica ao Renato. Ali é o ápice. Aquilo ali não passou bem. Agora, hoje, a gente nem analisa muito o que o Renato está fazendo. Mas o Renato chegou antes do grupo, o Renato está trabalhando com reforços, o Renato está ajudando a organizar, o Renato não está fazendo aquelas imposições naturais que ele fazia. Alberto Guerra e Paulo Calef, de fato, parecem ajustar Renato, refazer um pouco a relação, e isso está sendo muito bom para todo o ambiente. Não só o ambiente interno, também o ambiente externo. Porque Renato consegue, a partir daí, também trazer sentimentos positivos, coisas positivas, e esse engajamento vai carregar o Grêmio para fazer um ano de 2023 muito forte. O que eu espero para essa temporada é exatamente um ano de 23 forte. Forte. Desde o início eu tenho dito, não é o gauchão que está me atucanando esse ano. Esse ano eu quero um brasileiro forte para a gente retomar a linha de Libertadores.
Essa é a ideia. E Renato tem sido importante e essa mudança dele com certeza vai trazer muitos benefícios para o Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.